Ao abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que aqui chegamos novamente a esta casa, onde buscamos o fortalecimento, toda essa energia que nos envolve para podermos estar de pé, atuante, trabalhando nesta seara do Mestre Jesus. E é convidando a cada um que neste momento vamos nos desligando, sentindo esta energia que se faz presente nesta casa, pedindo ao Pai, ao Mestre Jesus, a todos os guardiões e mentores individuais de cada um de nós, para que possamos nos estar nesta mesma sintonia de amor, de paz, de união, de reconforto, para podermos seguir avante com a nossa caminhada. E envolvidos nesta luz, cercado desta energia curadora, elevamos os nossos pensamentos até o Pai e buscamos, Pai, a permissão para podermos receber nesta noite o alimento espiritual, nesta ceia da qual aqui estamos nos reunidos para receber todo este ensinamento que é para os nossos espíritos o alimento espiritual. E envolvido nesta energia de amor, de paz, de serenidade, elevamos até o Pai as nossas preces, que esta oração chegue até os pés do nosso Mestre Jesus e possa retornar a cada um de nós, envolvendo-nos nesta paz maravilhosa, para podermos estar harmoniosamente preparados para receber a luz do Evangelho de Jesus. E assim nós nos dizemos, Senhor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E ainda pedimos a cada um aqui presente que vamos envolver nossa companheirinha Liliane em muita luz, para que ela esteja amparada e fortalecida, para poder transmitir todo esse ensinamento que chegará até ela pela bondade divina. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Então, repetindo a questão do livro, onde Kardec diz, que deduz, pela maioria das pessoas, que o abandono da fêmea, a sua cria, os homens, por isso que se diz do abandono ali. Então, quer dizer que os laços de família, que essa ligação que nós temos é um costume social, não seria uma lei natural? O que pensar disso? A primeira coisa que nós temos que entender, como sempre o Cássio nos coloca, algumas palavras têm que ser ressignificadas. O que é esse abandonar que Kardec está colocando aqui? Porque quando a gente fala em abandono, já vem para nós largar, deixar, desprezar, renunciar. E sinceramente, gente,
Isso é uma atitude de uma fêmea com seu filhote? Infelizmente não. Isso ainda é uma atitude humana. A gente vê uma fêmea abandonando o seu filhote dentro de uma caçamba, uma lata de lixo, dentro, às vezes, de uma sacola plástica, no meio do mato, ainda com cordão umbilical. Outras, às vezes, no banheiro sujo, saem do hospital, deixam ali o filho. Infelizmente, gente, isso é uma atitude humana. Então, nós temos que entender o que é esse abandonar colocado aqui pelos animais que Kardec pergunta. Então, para isso, a gente tem que entender que os animais, gente, eles vivem apenas a vida material. Então, essa ternura que a fêmea tem pelos seus filhotes, ela parte do princípio do instinto de conservação. Mas o amor, que é o sentimento mais sublime que existe, ele está presente em todos os seres da criação, em todos os reinos. Ou melhor, todos nós, filhos dessa criação, filhos desse Pai, temos todas as virtudes, todos os sentimentos positivos, gente, dentro de nós, em forma embrionária, todas sementinhas, que vão germinando, vão se desenvolvendo de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Então o amor, ele está presente em todos os reinos, mas ele vai manifestar de acordo com a compreensão daqueles seres. Então no reino animal, o amor, ele se manifesta através do instinto de conservação, e ele é limitado. Então esse amor no reino animal, ele é limitado ao quê? As necessidades materiais e as necessidades do instinto de conservação. É conservar, preservar e perpetuar a espécie. E ele vai cessar exatamente a hora que aquele filhote já tem condições de sobreviver, de viver sozinho. O que a fêmea faz? Ela vai cuidar de uma nova cria. Então, no caso dos animais, não é abandono, gente, mas é cuidar no limite da compreensão do seu amor, que também é limitado à capacidade evolutiva. Agora nós, gente, o ser humano, ele já vive a vida material e a vida moral. No nosso caso, nós guardamos sim a parte instintiva do sentimento, do amor, mas nós estamos passando, gente, de sensações para sentimento. Por que sensações? Porque nós não sabemos amar de forma ainda incondicional. Então nós temos o amor possessivo, ciumento, invejoso, egoísta. Então são sensações que um dia vai chegar ao sentimento mais sublime, que é o amor, que é sentimento que alimenta a alma, que é o incondicional. O amor incondicional é praticado ali pelos seres angelicais. Vamos chegar. Então vejam que nós necessitamos algo a mais, gente. Então nós não podemos apenas receber todo o cuidado ali na infância. Nós precisamos ir criando laços. O amor, ele só vai ser desenvolvido com a troca de experiência. É o dar e o receber. Tanto é necessário no nosso desenvolvimento do amor, que a lei da sociedade é uma lei natural. É exatamente vivendo e convivendo com o nosso semelhante que a gente vai fazendo essa troca, que a gente vai transformando essas sensações em sentimento. Então, respondendo à questão, aqui nós não podemos nos comparar aos animais essa questão do abandonar, porque nós já temos essa consciência. Nós sabemos que nós vamos formando laços e ligações com o nosso semelhante, que a nossa relação com aqueles que fazem parte ali da nossa vida vai além do cuidar do necessário material. Nós temos que desenvolver a parte moral. Então, gente, não é apenas costume social.
Esses laços que vão se formar são necessários exatamente para a gente desenvolver realmente esse sentimento dentro de nós, o amor. E aí, durante a nossa existência, vão se formando vários núcleos para que a gente desenvolva esse amor. E o primeiro núcleo, e o mais importante, chama-se família. E o nosso evangelho vai continuar exatamente a falar de família, onde nós vamos usar uma passagem muito conhecida de vocês. É aquela quando a mãe de Jesus, Maria, junto com os irmãos de Jesus por parte de pai, porque a gente diz por parte de pai. Se Jesus teve mais irmãos do casamento entre Maria e José, não vem ao caso discutirmos. Mas nós sabemos que José já era viúvo quando casou com Maria. Então ele teria filhos desse primeiro casamento. Então esses irmãos de Jesus por parte de José acompanham Maria porque eles sabiam que Jesus estava na cidade. Chegaram até o local onde Jesus fazia a pregação. De costume a casa estava lotada, não conseguiram entrar. Então eles pedem, ainda o evangelista Mateus descreve como mensageiro, que o mensageiro fosse até dentro da casa e pedisse a Jesus para que fosse até ali. O mensageiro chega, pede: mestre, desculpa, interromper, mas a sua família está do lado de fora e pedem que o Senhor vá até eles. Nesse momento, gente, Jesus ficou dividido. Se ele fosse apenas o filho de Maria, ele largava tudo. Ele saía correndo para abraçar aquela mãe porque ele estava saudoso da mãe. Fisicamente, a última vez que ele tinha visto Maria foi nas bodas de Canaã. Por que eu digo fisicamente? Porque a afinidade espiritual que ele tinha com Maria, eles se encontravam em sonho, em desdobramento. Muitas vezes Jesus estava ali fazendo a pregação com o corpo físico, mas o corpo espiritual ia visitar a mãe, outras pessoas. Então fisicamente era nas bodas de Canaã. Então ele estava também saudoso. E dos irmãos, apesar de saber qual era a intenção dos irmãos. Porque quem conhece essa passagem deve ter visto que os evangelistas dizem assim: os irmãos de Jesus queriam mandar prendê-lo porque ele estava louco. E a gente já vai explicar isso daí. Então, como filho e irmão, ele queria estar lá. Mas ele não era apenas o filho de Maria. Ele era o Cristo encarnado como o homem Jesus que tinha uma missão. E naquele momento, a sua missão estava acima dos sentimentos que ele estava ali naquele momento. Ele precisava exemplificar. Ele estava atento às necessidades morais daquelas pessoas que ali estavam. E ele sabia que o que ele respondesse para aquele mensageiro ia passar para a eternidade. Nós sabemos, Ultrapassou-se os séculos. E as palavras de Jesus continuam ainda nos ensinando. Por isso ele diz ali ao mensageiro: olha a sua volta e me responda: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Tadinho do mensageiro, gente. Ele deve ficar atrapalhadinho como nós ficaríamos, A gente pensa assim: mas Jesus deve estar louco. A mãe e os irmãos estão lá fora, ele está mandando apontar aqui. Aí Jesus diz para ele: olha aqui. Olha a sua volta. E apontando para as pessoas, para os apóstolos, disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, minha mãe, são meus irmãos. Conhecida essa passagem, gente? E vamos ser sinceros. Essas palavras de Jesus, essa passagem, como muitas outras, fica estranha na boca de Jesus? Não contrasta com toda a bondade, a doçura, o carinho que Jesus tinha pelas pessoas? Os incrédulos fazem disso uma arma e dizem assim: o mestre de vocês se contradiz, ensina
com palavras e, por outro lado, tem atitudes totalmente contrárias. Os incrédulos. Mas se nós nos consideramos cristãos, seguidores desse Cristo, nós temos uma certeza, a gente parte de uma certeza, né? Todo ensinamento de Jesus tem como base a lei do amor. O amor é o sentimento mais sublime que existe. Então o amor, gente, é um sentimento que só constrói, ele não destrói. Então Jesus jamais, gente, construiria com palavras para destruir com atitudes. Então toda vez que passagens do Evangelho de Jesus entrar em contradição com a lei do amor, nós temos que entender o que está acontecendo ali. No caso dos textos evangélicos, pode ser que as palavras não sejam de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, gente. Foram os 4 evangelistas que escreveram após a morte física de Jesus. 3 conviveu com Jesus: João, Marcos e Mateus. Lucas era grego, ele nem conviveu com Jesus. Ele escreve o evangelho baseado no que ele ouviu de Maria e dos apóstolos. Pode ser um problema de tradução. Hebraico e aramaico, línguas muito pobres em recursos gramaticais. Uma palavra podia ter mais de um significado. Talvez na hora de se escrever ou traduzir com aquilo que Jesus não queria expressar. Ou falta de compreensão. Porque, gente, não é de se estranhar que aquele que foi a materialização do amor, o amor vivo aqui na terra, aquele que disse para nós: eu não vim destruir lei nenhuma, eu vim ajudar vocês a cumprirem os mandamentos divinos. Vocês lembram dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão, santificar dia de sábado e no quarto honrar pai e mãe. Se existiu aqui na terra alguém que mais poderia nos ensinar os mandamentos, foi Jesus. Porque nós já sabemos que Moisés receber direto de Deus é figurativo na Bíblia. Nem ele sendo um grande missionário ele teria essa capacidade. Quem foi o intermediário foi o Cristo. Tudo que os missionários nos deixaram, gente, foi sobre a coordenação do Cristo. Então, mais do que qualquer um, Jesus conhecia aqueles mandamentos. Então não é de estranhar que tenha tratado com tanta indiferença, vamos dizer até com desprezo, a família e principalmente a mãe. Porque vejam a importância do 4º mandamento. Tirou a amar a Deus, santificar o dia de sábado. Vocês perceberam que todos os outros mandamentos têm um não? Não use o nome em vão, não mate, não roube, não cometa adultério, não levante falso testemunho e não cobice nada do seu próximo. E aqui ele coloca honre, uma forma de um verbo do imperativo, numa imposição, numa obrigação. Por que Jesus coloca desta forma? Porque quando ele coloca o 4º mandamento, gente, ele está dizendo que honrar pai e mãe, que é o tema da nossa noite, do capítulo 14, é exatamente, gente, que honrar pai e mãe é uma consequência geral da lei do amor e caridade. O que é caridade? Qual a expressão máxima da caridade? Foi o capítulo anterior. Amar ao nosso próximo, fazer ao nosso próximo tudo que nós queríamos para nós, evitar aquilo de mal que você não quer para você, você não faz para o próximo. Então essa expressão resume todos os deveres para com o nosso próximo. Então, amar ao próximo, gente, se você não amar os seus pais, você não consegue amar o próximo. Tudo que a caridade pede para você fazer com o seu próximo, de forma mais rigorosa você tem que fazer para os seus pais. Então Jesus ele coloca aqui, gente, não como uma obrigação, mas é um dever nós amarmos os nossos pais.
E ele coloca com dever, porque tem que ter um sentimento aí nesse amor, chamado piedade filial. Piedade filial significa que você tem que acrescentar a esse amor aos pais respeito, gratidão, assistência, atenção, solicitude. Inclui aqueles que não são pai de sangue, que ocupam o lugar de um pai ou de uma mãe. E essa piedade filial pede que nós temos que cercar os nossos pais, gente, de toda assistência quando eles estiverem na velhice, impossibilitado fisicamente, financeiramente, da mesma forma que eles fizeram conosco na infância. Todos aqueles cuidados iniciais. E vamos ser sinceros, quem tem pai ou mãe vivo para na infância? Não. Segue toda a infância, adolescência, fase adulta, não é, dona Ruth? 5.9. Mantém o telefone para ela saber se eu estou bem, se eu me alimentei, me agasalhei. Faz parte. Assim são os pais, gente. Então, é cercar todos esses pais. Então, a reflexão para essa noite é exatamente esse. Eu estou cumprindo esse mandamento? Eu estou tendo piedade filial? Será que tem piedade filial aquele que dá o estritamente necessário para o pai não morrer de fome, mas ele não se priva de supérfluo nenhum? Um filho que assim acha, será que ele lembra que a mãe nunca renegou o leite? Quantos pais, gente, muitas vezes deixam de se alimentar para que não falte nada para o filho? Como diz, deixa a mistura para o filho, a melhor parte, para que esse filho não falte o alimento. Será que cumpre piedade filial aquele para não deixar os pais na rua? Dão os piores aposentos da casa, é aquele quartinho de bagunça que vira o quarto, quartinho úmido, mofado, fundo de quintal, enquanto eles ocupam os melhores aposentos. Será que um filho desse lembra o carinho e o preparo, mesmo que fosse simples, do cantinho para receber o bebê? Eu nunca me esqueço quando a Silaíra, uma amiga nossa aqui da casa, fez esse tema, e ela deu um exemplo. Estava no quarto do hospital acompanhando a senhora, a mãe e a neta. A neta diz à mãe: amanhã a vovó vai ter alta. A mãe falou: graças a Deus, eu não aguentava mais ficar nesse hospital. Ela falou: mãe, você está esquecendo que os parentes de fora vão vir visitar a vovó? Lembra como é o quartinho da vovó? Todo úmido e mofado? Será que cumpre piedade filial aqueles filhos que levam os pais para sua casa, dão os piores aposentos e ainda acham que estão fazendo muito, e os pais têm que pagar com os serviços domésticos? Isso é justo? Se ele tem uma posição boa hoje, ele que tem braços fortes, deixar um pai e uma mãe que tanto lutou, às vezes um pai e uma mãe dobra a jornada de trabalho para que não faltasse o estudo para ele ter condição e ter uma boa profissão? Será que cumpre piedade filial aqueles que não levam para casa? Eu trocar fralda, passar a noite e perder a minha liberdade, ter que ficar cuidando de pai, de sogro? Aí põe numa clínica, num asilo. Às vezes tem condição financeira, não tira os pais da casa, paga cuidador, paga motorista, mas não passa mais nem na porta da casa. Será que esses filhos se lembram quantas noites pai e mãe deixou de dormir? Quantas privações de passeio para cuidar desses filhos? Quando era pequenininho, recém-nascido, doente, vai para a escola, né? Fica pensando
começa a sair, aí você fica preocupado, não vê a hora que tira a carteira de motorista, tira a carteira de motorista, aí você fica preocupado que hora vai chegar, se vai chegar bem com o carro. Depois tem os netos, ou melhor, depois que vai para a barriguinha, pai e mãe não dormem mais. Será que ele lembra disso? Gente, as vozinhas, né, nos asilos, nas casas de repouso, ou mesmo aí nas suas casas com conforto, se arrumam, se perfumam. Vem Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e muitas vezes elas vão morrer e os filhos não vão chegar. Sinceramente, cumprem piedade filial? Piedade filial não é dar o estritamente necessário, mas é cercar os nossos pais, de todo mimo, carinho, atenção, tudo que nós fizermos por nossos pais. Vão ser apenas, gente, os juros de uma dívida sagrada que nós temos por eles. Aí muitos podem estar pensando assim, mas tem pai que não é para o filho, como acontece essas que abandonam, né? Às vezes não acontece o abandono físico, mas tem um abandono afetivo. Sim, mas o que a caridade pede para fazer com o próximo? Tirar o ódio, o ressentimento, né? Estender a mão, pôr obstáculo. Tudo que a caridade pede para fazer para o próximo tem que fazer pelos pais. Por que os pais têm que ficar fora? E outra coisa, não é o tema da semana, vai ser o tema da semana seguinte. Não sabemos os comprometimentos. Nós não sabemos, através do abençoado véu do esquecimento, esses laços que vão formando em outras encarnações. Nós sabemos que as famílias aqui na Terra são formadas por necessidades. Então, independente, gente, do que o nosso pai, nossa mãe, que os nossos pais foram para nós, é os juros de uma dívida sagrada que nós temos com eles. Porque os nossos pais nos dão uma coisa que nenhum outro ser humano nessa existência pode nos dar: a oportunidade de estarmos encarnados. Alguém conhece alguma outra forma de reencarnar que não seja através dos nossos pais de sangue? Então, gente, só aí nós já teríamos gratidão, independente do que eles foram. Então, se Jesus nos dá essa lição maravilhosa de piedade filial, como é que fica essa passagem? Onde Jesus aparentemente desprezou, tratou com indiferença. As palavras não são de Jesus? São. Foram mal traduzidas? Não. É falta de compreensão. Geralmente, quando nós não compreendemos, aí a gente pega, interpreta ao pé da letra e as nossas conveniências. E aí nessa passagem muitos falam, tá vendo? Vocês falam, né? Mas olha aí Jesus não deixou o compromisso dele para estar com a mãe. Olha, vocês falam do meu relacionamento com meus irmãos. Olha aí os irmãos de Jesus, não era para ser tudo santo? Olha o conflito, queriam mandar prender Jesus. A gente adapta as nossas conveniências. Então, gente, entrou em contradição, vamos buscar. E muitas vezes nós vamos ter que voltar ao contexto histórico. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele te dá a essência, aquele trecho. Nós vamos ter que conhecer um pouco a história. Nós vamos ter que ver. E hoje, muitas palestras, né, seu Juca? Muitos livros ditados pelos amigos espirituais nos dão essa compreensão. O que aconteceu nessa passagem? Por que os irmãos de Jesus o consideravam louco? Gente, os irmãos de Jesus, por parte do Pai, eram pessoas trabalhadoras, mas eram ignorantes moralmente. Eles seguiam as leis de Moisés. E o judeu, o filho primogênito, gente, no caso, o Jesus era o filho mais velho do casamento de Maria e José, independente se ele teve mais irmão de sangue ou não.
Ele era o primogênito. E o judeu tinha uma coisa: o pai morria, que José desencarna quando Jesus tem 23 anos, tinha que cuidar da mãe dos outros irmãos. Só que chegou uma fase da missão de Jesus, os 3 últimos anos, ele não podia mais estar perto de Maria. Mas ele não abandona Maria, gente. Ele coloca uma pessoa para cuidar da carpintaria, cuidar de Maria e parte. Maria, pela capacidade evolutiva dela, apesar de mãe estar doente, a ausência do filho, ela compreendeu. Mas os irmãos de Jesus não. Para eles, Jesus estava louco porque ele abandonou Maria. Então eles queriam trazer Jesus de volta para cuidar de Maria. É por isso que eles estão ali. Se Jesus sai naquele momento, não ia adiantar. Jesus precisava chamar aqueles irmãos através do amor. Realmente eles não ouviram a pregação, mas Jesus não abandonou a mãe. Assim que ele dá essa lição ali, essa frase que a gente já vai entender o porquê, ele pede a Pedro: Pedro, leva minha mãe e meus irmãos para a casa da sua sogra. Assim que eu terminar meu trabalho, estarei com eles. E é o que ele faz, gente. É linda a passagem. No final da tarde, aí sim, a hora que ele chega na casa da sogra de Pedro, ele é o filho Jesus, que tenta se ajoelhar aos pés de Maria. Maria não permite. Ela segura as mãos de Jesus entre as suas e diz: filho amado, perdoe a sua mãe pela falta de obediência de não te esperar em nossa casa. Se eu vim até ti, foi trazida pelas saudades. E Jesus então fala: ô mãe, com este ato, me destes a oportunidade de acrescentar às minhas pregações o amor a Deus e ao meu próximo. Mãe, sabe quanto te amo, mãe? Mas amo acima de tudo o nosso Pai. Volta para nossa casa, volta para os nossos irmãos e irmãs. Quando puder, eu retorno. Mas sempre que sentires saudades, mãe, vem até mim, que eu te espero, porque eu não posso te trazer para junto de mim. Porque o campo é meu chão, o céu é meu manto, as estrelas a minha luz, as árvores me fazem companhia, os seus frutos o meu alimento, os animais são meus amigos, as pedras me servem de travesseiro, e o riacho, junto com a brisa, cantam para mim tuas canções de minar. Maria chorava baixinho. Jesus secou as lágrimas de Maria com as mãos, mas reteve uma lágrima com ele, guardando em seu coração, para ter vivo, gente, ali, a força daquela mulher chamada Maria. O amor de Jesus toca o coração dos irmãos. A partir daí, gente, os irmãos de Jesus tiram toda aquela revolta, voltam com Maria e cuidam dela com todo amor, com todo carinho. Então o amor tocou o coração dos irmãos de Jesus. Então naquele momento, gente, Jesus precisava deixar ali a lição que só o amor transforma os corações. E acima de tudo, sabendo que a mãe compreenderia, deixar a grande lição para nós, da diferença de parentesco corporal que ele tinha com os irmãos e parentesco espiritual que ele tinha com Maria. Mas este é um tema para a gente continuar na semana que vem. O Evangelho vai continuar e falar exatamente dessa diferença. Nesta noite, o que fica para nós, gente, é esse sentimento de piedade filial, dessa gratidão que nós temos que ter com os nossos pais. Uma boa noite a todos.